Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoiler, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Veja agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Te Dou a Vida. Frase para hoje: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Nossos abraços de hoje vai para Cléria Vieira, que mora lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro, para Regina Fernandes, para a Érica, que sempre está aqui nos acompanhando também, e para Maria das Graças, que é lá de Aracaju, no Ceará. Continuando aqui, Pedro disse a Augustinho que não era o pai do filho de Gina. Augusto logo ficou um pouco nervoso, perguntando quando ele descobriu. Pedro disse que acabou de fazer essa descoberta. Augusto então perguntou se Gina revelou a identidade do pai do bebê e Pedro disse que não revelou, e muito menos ele perguntou. Ele não se importava e era problema dela. Na verdade, ele estava com raiva não apenas de si mesmo, mas de seus pais que estavam tão entusiasmados com a perspectiva de um neto. Esther não ligou para ele para dizer que Gina havia partido, que seu pai a havia buscado. Ele perguntou se Gina falava alguma coisa e Esther disse que achava melhor ir embora, já que as coisas entre eles, Gina e Pedro, não estavam bem. Esther se perguntou como Nelson cuidaria dela e Pedro disse que conversariam sobre isso quando ele chegasse em casa. Ele encerrou a ligação, dizendo também a Augustinho que sua mãe ainda não sabia de nada. Gina ignorou a primeira ligação de Augustinho apertando o botão de dispensar. Ele ligou pela segunda vez e eles tiveram uma conversa contenciosa. Ele a perseguiu por não admitir que era o pai de seu filho. Ela então disse pela enésima vez que não. Ele disse que todos têm o direito de a verdade e então ele iria dizer a todos toda a verdade. Ela disse a ele para parar de incomodá-la e encerrou a ligação. Ela não gritou ao telefone: "Estúpido, nunca vou aceitar você como o pai do meu bebê", e bateu o telefone na cama. Esther arrumou as roupas de Domingos para doação. Ela parou de suéter do tricô que ela havia feito para ele. Ela ficou olhando e admirando por alguns segundos. Ela inalou o cheiro dele, sentou-se à cama e começou a chorar. Pedro voltou para casa e ela contou o que estava fazendo. Fazia apenas 2 dias e ela sentia muita falta de Domingos. Eles nunca haviam se separado. Às vezes, ele pensava nele voltando para casa para jantar. Esther se sentiu um pouco culpada por ele não se cuidar bem de si mesmo. Pedro disse que não era culpa dela, era que Domingos não tinha percebido a gravidade da doença dele. Ela encontrou uma calça jeans que claramente era muito pequena e disse que era de anos atrás, quando Domingos ainda cabia nela. Ele os guardou para o dia em que encaixaria então todas as coisas nele novamente. Pedro disse que nunca conheceu ninguém que gostasse tanto de comida como seu pai. Esther começou a chorar de novo. Pedro sugeriu então que ela descansasse e ele levaria as roupas para a doação no dia seguinte. Alguns eu te amos e abraços entre mãe e filho, e Pedro beijou-a novamente e ela disse que iria então para o quarto dele para que então pudesse dormir naquela noite. Ele então a deixou sozinha. Ela sentou-se e chorou um pouco mais, segurando o suéter no colo. Augustinho foi para casa e chamou Rosa. Ela não estava lá. Ele se sentou e se lembrou da noite fanática que teve então e que fez então amor com Gina. Aí a vez em que ela falou para ele para não falar mais nada a ninguém, muito menos falar para alguém que ele era o pai do bebê, porque ela ia negar tudo. Rosa voltou então com as vasilhas de leite, explicando onde ela tinha estado. Quando ela sentou-se no sofá, ele contou que Gina contara a Pedro que o bebê não era dele. "Você tem que saber a verdade", disse ele. "Se o bebê é meu, eu tenho o direito de saber. Eu vou descobrir eventualmente." "Conte-me então", perguntou então Augustinho a Rosa.
e ela contou a ele. Nesse momento ele riu e chorou ao mesmo tempo. Eu sabia, contou Agostinho. Ele estava determinado a fazer o que era certo com o filho, independente do que Gina sentia por ele. Eu vou lutar pelo meu filho ou filha. Andréa naquele mesmo dia ligou para Pila e contou tudo sobre a situação de Samuel e Gabriela e a bolsa. Conversaram sobre preconceito de classe e Andréa disse que deve ter percebido durante o encontro com Nelson que ouviu que o filho de Gina não era de Pedro e fez perceber que ela queria muito que as filhas fossem felizes. Ela também percebeu que estava muito errada sobre Ernesto quando ele tinha ordem de restrição contra Helena e sua família. Helena foi ao escritório para encontrar Andréa lá. Ela disse que tinha algo em sua consciência. Ela disse a Helena que o bebê de Gina não era de Pedro. Nelson havia contado isso a ela. Ela não havia percebido na época, até que Gabriela lhe disse que Gina era a esposa de Pedro. Andréa se desculpou e pediu a Helena que a perdoasse por todo o seu preconceito. Helena disse que sim, e eu tenho que contar isso a Pedro, falou Helena com um sorriso. Andréa concordou e Helena agradeceu. Elas se abraçaram e Helena pegou sua bolsa e saiu radiante. Irmã Bernardina ajudou Isabel a se vestir e Isabel disse que ela era a pessoa muito legal, não como aquela outra, se referindo a uma tal de Vasilisa, que era a aliada do outro, se referindo a Ernesto ou Miguel, enfim, que injetou nela todo tipo de coisa depois de voltar do Canadá. A noviça disse que era bom ela se lembrar disso. Ela então disse que tinha vivido muito bem em sua casa e que seu marido havia deixado dinheiro suficiente para ela viver com conforto pelo resto de sua vida. Seu filho não sabia de nada disso. No dia em que ele voltasse, ela colocaria o outro em seu lugar e voltaria a morar em sua casa com seu lindo jardim. Eduardo revisou um relato do caso de uma atraente detetive. Inês viu isso e ficou um pouco com ciúmes. Ela foi embora assim que Eduardo se levantou. Ele a seguiu. Foi estranho e ela acabou então confessando que esperava que ele fosse mais do que um amigo. Ele disse que talvez fosse possível, mas ela quase fugiu. Ele disse que ela não contou porque veio e disse que não era tão importante. Esther encontrou a camisa de futebol de Domingos. Ela então entregou a Pedro, que experimentou. Claro que era grande demais para ele. Foi um momento agridoce para os dois. Helena então chegou e disse a ele que o bebê de Gina não era dele. Ela foi bem clara e direta. Ele disse a ela que tinha descoberto ontem e perguntou como ela sabia. Então Helena contou a ele como Andréa descobriu por meio de Nelson. Pedro não acreditou muito nisso a princípio. Ele e a filha olharam-se nos olhos o tempo todo. Que idiota eu fui. Eles me enganaram. Até agora eu pensei que ninguém mais soubesse disso. Então Nelson era seu cúmplice? Até o fim eles permitiram que meu pai tivesse ilusões sobre um neto sabendo que esse bebê não era meu? Fala então Pedro angustiado. Helena parecia um pouco desconfortável. Esther entrou na sala perguntando: "O que você está dizendo?" Pedro então respondeu: "Esse bebê de Gina, mamãe, não é meu, e por isso que eu mandei ela embora ontem." Não só Esther não desmaiou, ela ficou com raiva. "Eu sempre soube que ela não era uma boa pessoa, mas nunca imaginei que ela usaria um bebê para tentar segurar você. Essa é a única coisa importante para aquela desgraçada." Pedro disse para ela se acalmar, mas Esther não tinha acabado. "Como posso me acalmar, Pedro? Ela brincou com todos os nossos sentimentos, principalmente com o do seu pai. Ele estava tão animado com a ideia de ter um neto. E como eu fui tola, me ofereci para cuidar dela." De repente, todo esse barulho tirou então Samuel de seu quarto. Esther disse a ele que Gina mentiu para todos eles. Pedro acrescentou que Nelson escondeu isso. Ele se sentiu um idiota após descobrir isso. Esther disse a ele que não era tão culpa sua. Gina enganou a todos, mas isso não será ignorado, disse ela. Esther continuou dizendo que ambos teriam que ouvi-la. Ela então saiu
Pedro perguntou a Helena se ela iria acompanhá-los e ela disse que precisava ir ao escritório. Ela se ofereceu para levar Samuel, mas ele disse que precisava ir para a universidade primeiro. Ele perguntou se poderia chegar um pouco atrasado e ela disse que não havia problemas e ela se foi. Nelson encontrou Gina na cozinha, semeando então meio melão. Ele a repreendeu por sair da cama e ela disse que estava bem e que estava entediada. Ele a lembrou de que ela deveria descansar e ela disse que isso tudo era um exagero, deixe-a pelo menos tomar um café da manhã. A campainha tocou, interrompendo então a discussão de pai e filha. Ela não esperava por ninguém. Nelson atendeu a porta e Augustin entrou, exigindo saber onde Gina estava. Nelson então latiu para ele, exigindo saber por que Augustin disse a ele. Augustin disse: "Não me diga que você não sabia de nada." E Gina saiu dizendo que pediu a ele que não dissesse nada. E se iniciou então uma discussão entre Gina e Augustin, que comuniou com ele dizendo que não seria negado o direito de ter seu filho. Assim que Esther entrou e deu um tapa em Nelson, ela exigiu saber por que ele permaneceu em silêncio sobre isso, acrescentando que ele era tão mentiroso quanto sua filha. Ela continuou a falar da decepção de Pedro e de tudo mais, não dando a Nelson chance de se explicar. Pedro perguntou a Augustin o que ele estava fazendo ali, e ele foi bem direto e disse que era o pai. Ele não disse a ele porque ele também não sabia. Pedro olhou para Gina e perguntou: "O que mais, Gina? O que mais há para saber?" Ela balançou a cabeça e teve a ousadia de reclamar. "Foi tudo culpa sua, Pedro. Se você não tivesse me deixado no altar, isso não teria acontecido. Eu não teria me deitado com esse Augustin." Pedro então falou que ela o fazia parecer idiota e ela disse que não queria perdê-lo. Ele disse que ela sempre foi egoísta e pensava apenas em si mesma. Gina resmungou que não sabia que causaria tanta dor. Esther não acreditou nisso por um nono segundo. "Agora eu sei porque as últimas palavras de Domingos foram em seu nome antes de morrer. Ele queria nos contar." Ela se virou para Nelson. "E você? Você é igual à sua filha. Você permaneceu em silêncio, sabendo que ela estava fazendo isso conosco." Ela, então, não permitiria que Nelson se desculpasse. "Eu não posso te perdoar", fala Esther. "Não posso perdoar um homem que destruiu uma amizade de tantos anos que tínhamos." "Então, Domingos, você era como um irmão e você falhou. Você preferiu manter a boca fechada em vez de dizer a verdade." Gina tentou defender seu pai, dizendo a Esther que ela havia pedido a ele para permanecer em silêncio, mas Esther não parou. "Mesmo? E ele não, o julgamento para perceber que o seu efeito estaria em silêncio traria muitas consequências? Talvez um dia Deus te perdoe, mas eu não." Ela e Pedro então foram embora. Augustin não estava muito atrás, então Nelson gritou. Gina subiu as escadas para evitar então enfrentá-lo. Mais tarde, quando tudo se acalmou, Nelson foi ao quarto de Gina e disse-lhe que já havia então devia tê-la tratado com firmeza há muito tempo. Em vez disso, ele apenas alimentou seu egoísmo e essas foram as suas consequências. Ela queria que ele a deixasse em paz, mas ele não permitiu isso. Ele a lembrou que eram seus amigos cuidando dela e perguntou se ela percebeu o que tinha feito com aquela família. Ela então cantou a mesma velha canção de antes. "Porque ninguém entende que tudo o que eu fiz foi por amor a ele, a Pedro, tudo." Então ele disse a ela que tudo era sobre ela, e ele tolamente concordou com isso. "Mas você é meu pai", fala Gina, "o que vou fazer?" Então ele fala: "Você deveria estar do meu lado me ajudando." Ele disse a ela que tinha feito coisas ruins, como um tolo. Ele também fez. Ela realmente teve a coragem de dizer para ele se acalmar, porque foi ela quem perdeu tudo. Nelson então afirmou veementemente que, gostasse ou não, Augustin teria direitos sobre o filho. Nesse momento, Gina choramingou novamente e Nelson disse a ela que Augustin teria seus direitos e o ajudaria também. Ele não iria mais tolerar nada disso dela. Ele saiu e fechou a porta. Gina parecia estar tentando chorar. Mas, em vez disso, parecia então
petulante como sempre, como de costume. Ainda nesse mesmo capítulo, Esther e Pedro foram para casa. Nenhum dos dois queria ter nada a ver com Gina ou Nelson. Pedro disse que renunciaria então à garagem. Esther tinha certeza de que ele conseguiria um novo emprego rapidamente. Pedro não tinha certeza se ele era tão bom quanto Esther pensava, mas pelo menos ele então logo estaria livre para poder ficar com Helena, o grande amor de sua vida. Esther então percebeu que eles tinham saído enquanto ela estava lá, então ela ligou para ela para se desculpar. Helena então entendeu. Esther disse que eles desabafaram e se sentiram um pouco melhor. Ela deu o telefone para Pedro, que se sentiu livre de Gina e de suas mentiras. Helena então disse a ele que ainda não havia obtido os resultados do DNA e que a situação com a empresa de seu pai ainda não estava resolvida. A conclusão então usual de sempre. Madre Refúgio fez uma visita a Dona Isabel e perguntou como ela estava. Ela respondeu ruim, porque queria ficar em sua casa. Não havia motivos para ela estar na casa de repouso. Madre Refúgio disse que falariam então sobre isso quando o filho dela chegasse. Que o Miguel me tratou mal, mas o meu filho vai colocá-lo no seu lugar. Madre Refúgio então perguntou quem era Miguel e Dona Isabel disse que era ele quem dizia que era o filho dela. Mas ele não é meu filho, ele é um servo. Madre Refúgio olhou para a irmã Bernardina algumas vezes durante tudo isso. Por fim, ela disse à noviça: preciso falar com você e te vejo no meu escritório. Agostinho entrou no escritório de Rosa para algo necessário para o trabalho. Ele era estritamente profissional e ela percebeu que ele estava chateado por ela não ter contado a ele sobre o bebê. Eles eram amigos, ela disse, mas ela também era amiga de Gina. Ela havia lhe pedido 1000 vezes para não contar a ninguém sobre isso. Nesse intervalo, ela estava esperando que ele desistisse da ilusão de ter Gina porque era inútil. Ela queria dizer a ele muitas vezes, mas sabia que ele não iria ouvir. Se isso acabasse com sua amizade, ela poderia lidar com isso, mas ela tinha que ficar quieta. Agostinho não disse nada sobre isso, apenas que estava voltando ao trabalho e ela parecia um pouco triste. Samuel foi ao escritório do reitor para pegar o dinheiro de Gabriela de volta. Samuel não queria dever nada a ninguém. No entanto, isso não foi possível. Havia regras contra isso, apesar de ter sido paga nas suas costas. Ele perguntou se havia alguém com quem ele pudesse falar, mas foi-lhe dito que isso não o levaria mais longe. Por que não aproveitar isso e estudar? Samuel teve então resposta. Pedro disse à mãe que ia comprar suas coisas na loja. Esther lembrou que Nelson tentaria convencê-lo a ficar, mas Pedro disse que não conseguiu depois de toda a humilhação. A foto da ultrassom estava sobre a mesa. Esther pretendia jogá-lo fora. Pedro olhou para ele dizendo: não é de admirar que não tenha sentido nada sendo da forma que foi, porque quando eu vi então Nicholas pela primeira vez, eu soube que ele era meu filho. Mas com Gina, ela estando grávida, não foi nada nem parecido, não foi igual, porque ele sim é meu filho. Espero que você possa estar com ele em breve. Fala então, Esther. Esther Bernardina, irmã Bernardina, entrou no escritório da Madre Refúgio para falar sobre Dona Isabel. A Madre Refúgio notou uma grande mudança nela. A irmã Bernardina disse que poderiam ver as vitaminas prescritas pela médica amiga de Helena, mas a Madre Superiora não acreditou. Ela pegou o telefone para ligar para Ernesto, mas a irmã Bernardina interrompeu. Ela perguntou por que a irmã explicou. Então a irmã explicou que, como a Dona Isabel continuava negando o QI, então a senhora Rioja tinha então coisas para falar que poderia então entregar se ela então tem problemas mentais ou não. Rioja é filho dela, então ele sempre provoca uma crise nela. Essa é a última coisa que queremos, porque toda vez que o filho dela vem, acontece algo pior. Então a Madre Superior engole então essa história e não chama então o filho dela para lá, porque sabe que sim,
Normalmente, quando o filho aparece, a senhora Rioja, no caso Dona Isabel, piora a situação. Inês estava limpando quando a irmã Bernardina ligou para contar o que acabou de acontecer. Foi uma boa notícia, mas não lhe deu muito tempo. Inês finalmente começou a falar sobre sentir repentinamente ciúmes e a possibilidade de um relacionamento com Eduardo. Samuel foi ao escritório de Gabriela para explicar que a universidade não vai devolver o dinheiro. Ele queria retribuir a ela e ela disse que não havia pressa. Ele poderia retribuir quando estivesse praticando, no caso trabalhando. Ele não queria esperar tanto tempo, então disse que pagaria mensalmente. Horácio ligou para Helena para ver se ela poderia encontrá-lo para um café em 20 minutos. Rosa ligou para Samuel para ver se ele poderia encontrá-la para um café mais tarde, para falar sobre Gina. Ele percebeu que ela sabia o tempo todo que o bebê não era de Pedro e ele a pegou. Era quase uma repetição do discurso de Esther com Nelson, mas com a questão adicional de Rosa ter escondido que era casada com Modesto. Outro laço cortado então. Horácio estava pensando em mudar de assunto, mas não queria que Helena e Nicholas estivessem na linha de fogo se algo desse errado. Ele sugeriu então que ela levasse Nicholas para Los Angeles. Helena não achou uma boa ideia porque ela precisaria de permissão de Ernesto para tirar Nicholas do país. Isso pode ter consequências. Seu telefone tocou e ela não atendeu. Foi Ernesto que, porque ela não atendeu. Ligou para casa. A empregada disse a ele que Helena não estava em casa desde que saiu com Nicholas pela manhã. Rosa recebeu outra bronca de Pedro, a quem ela poderia se desculpar cara a cara. Ela enfatizou a infância então com Gina e mencionou Agostinho. Ele perguntou se ela sabia e Rosa disse que sim, não havia para que mentir agora. Pedro saiu balançando a cabeça, dizendo não acredito, se referindo a ela ser igual a então Gina. A loja inteira estava falando sobre isso. Luciano perguntou a Agostinho como ele poderia fazer isso com seu melhor amigo. Benito disse que Gina jogou os dois e antes que isso piorasse, Nelson saiu do seu escritório. Todos se dirigiram para o trabalho e Nelson voltou para dentro para encontrar Pedro esperando no escritório de Rosa. Eles por fim entraram no escritório de Nelson e fecharam a porta. Pedro disse que não voltaria mais ao trabalho. Nelson disse que entendeu, mas o lembrou da separação na igreja, estado entre pessoal e trabalho. Mas Pedro disse que isso tinha seus limites. Ele não poderia trabalhar para alguém em quem não pudesse confiar. Nelson tentou mais uma vez explicar, mas Pedro, como sua mãe, também não quis ouvir. Ele não queria reabrir as feridas, então disse que era melhor ele ir embora. Ao se levantar, Nelson começou a se desculpar, mas Pedro disse-lhe que não estava aberto a negociações. Nelson também disse que, sem ele e sem Domingos, a loja estaria em ruínas. Pedro disse que ele deveria ter pensado nisso antes e foi embora. Os caras descobriram que algo estava dando errado. Todos queriam que Pedro ficasse, mas ele não ficou. Ele disse que os veria, pois eram todos amigos e tinham os números de telefone um dos outros. Ele agradeceu a todos pelos anos de trabalhos conjunto e eles se despediram. Enquanto Agostinho acompanhava Pedro até o carro, os outros falavam em ir embora. Nelson, por sua vez, ouviu isso e saiu do escritório para estalar o chicote, mas ninguém se mexeu dessa vez. Em vez disso, todos os abandonaram. Ernesto ligou para Irene e à procura de Helena. Ela disse a ele que Helena não estava no escritório. Ela não disse a você para onde foi? Quando Irene disse, Helena não disse nada, ele disse, você é inútil. Ela ficou com raiva e disse, sabe de uma coisa? Eu já tive o suficiente. Não vou tolerar suas ofensas. Ela não viu Gabriela, que estava do outro lado da porta aberta, a tempo de ouvir isso. Eu estou farta de sua obsessão por Helena. Ernesto se desculpou, dizendo, ela é minha esposa e eu a quero de volta. Então Irene disse,
E o que você não entende? Você é casado com a Helena, mas ela não te ama. Eu sou aquela que te ama. Não mostro isso toda vez que estou em seus braços? Ah, então uma cara de impactada então de Gabriela. E como não ficar, né? Agora ela descobriu então toda a verdade entre Ernesto e Irene. No caso, o homem casado, na verdade, é o seu cunhado. Essas são as emoções dos próximos capítulos de Doa Vida. Fica ligadinho aqui no canal.